Olha, assim, a lembrança maior que eu tenho do Ricardinho foi uma notícia, que ele ganhou a triagem do evento Interrupo, e eu fiquei muito feliz com aquilo, porque ele tinha apenas 17 anos, eu acho, e já estava ganhando uma triagem de um evento super difícil. E aquilo me chamou muita atenção mesmo. Naquele momento eu senti que o Brasil tinha um expoente em ondas boas tubulares de primeira linha. E aí eu comecei a ouvir mais notícias sobre ele, comecei a me interessar um pouco mais sobre o surf dele. E eu vi que ele cresceu com uma mentalidade forte, uma geração que já vinha acreditando que podia chegar, já estava chegando, e que ia dar muito trabalho como ele deu, para todos, independente de onde fosse, que lugar do planeta, em ondas boas. Então essa foi a primeira vez que eu vi falar do Ricardinho assim, de uma forma... É lógico que eu já tinha escutado falar, Ricardinho da Guarda, né, do talento dele e tudo, mas quando ele ganhou aquela triagem lá em Interrupo, me chamou muita atenção. Eu acho que é interessante eu colocar isso aqui, porque eu fiz parte de uma geração onde a gente teve que construir o nosso orgulho. E trazer esse orgulho para o resto da comunidade do surf no Brasil, né? Que a gente acreditar no nosso potencial, que a gente pode chegar lá também, né? Que não importa o que os outros falassem da gente, o mais importante é o que tem aqui na cabeça, a tua vontade de chegar lá. E a gente conseguiu, conquistando alguns eventos e respeito da comunidade internacional, virar esse jogo. E essa nova geração, né, para mim o Ricardinho faz parte dessa geração que está aí ganhando os eventos no WCT. Essa nova geração veio com essa mentalidade: não, a gente pode, yes we can, sabe, assim, sim, a gente pode. E com muito talento, com muita experiência, viajando já desde cedo, né, com envolvimento de pais, tios, surfistas muito presentes, né? Uma geração onde o surf está muito mais presente, com essa vontade que o brasileiro tem, sabe, de superar obstáculos. E ele simbolizava tudo isso para mim, sabe? Força de vontade, talento, coragem, inteligência, capacidade de transformar isso tudo em resultado. E a partir daquele dia eu falei: caramba, o Brasil tem um moleque bom aí pra a gente olhar pela frente. E eu nem sei quais serão as suas próximas perguntas, mas foi uma perda prematura, muito triste mesmo. Eu falo sem dúvidas que ele, no meu ponto de vista, era o cara mais completo para surfar ondas tubulares, grandes, fortes. E pouco tempo que eu convivi com ele, ele já estava namorando essa história de circuito mundial, como é que faz para entrar no circuito mundial de ondas grandes, entendendo bem como esse meio funciona, já que não tem muitos eventos, como é que você faz para aparecer. Ganhou a onda do inverno, disputando com os melhores do mundo no Havaí, onde é a meca do surf, a capital do surf mundial é o Havaí, todo mundo quer se destacar lá, e ele foi lá e ganhou a onda do inverno. Antigamente não tinha nem isso, né? A gente pegava uma onda ou outra, existiam comentários: pô, o cara pegou aquela onda. Quando os eventos acontecem, esses eventos são feitos para os gringos ganharem, né? Assim, para os caras que dominam a cena ganhar. A maioria os americanos, digam-se havaianos também, e australianos talvez, mas nunca para brasileiro ganhar. E ele já chegou já quebrando o tabu, já não vou ganhar triagem, vou ganhar a onda do inverno. Então um cara com muito potencial, muito inteligente, muita inteligência, muita capacidade de transformar
todo esse seu talento em resultado. Muito bom, cara. Cara, olha, eu não tive o privilégio de disputar o mesmo line-up com o Ricardinho em situações de igual para igual, porque a minha geração é muito diferente da dele. Nós dividimos ondas gigantes em terra-rupo com jet ski, e ele sendo puxado pelo Manoa, numa situação assim perfeita, ele chegando de última hora, o Manoa puxando ele nas melhores ondas das séries, e ele fazendo um surf incrível, né? Ficando com a gente no barco, a gente comentando, né, como aquele movimento geral, a logística tinha sido positiva, sabe? Ele saindo do Brasil em contato com o seu patrocinador, que tinha conexão com o Manoa, né? Os dois patrocinados pela mesma marca, a Billabong, fazerem com que aquele momento acontecesse de uma forma especial e ele protagonizasse um dos melhores momentos do Suel. Por quê? Porque ele tem talento para isso. Mas esse tipo de ferramenta é uma ferramenta onde eu gosto, mas exige de uma inteligência, uma experiência, uma conexão muito maior do que o dia a dia dentro d'água na remada. E eu nunca presenciei uma cena dele em pipeline, mas já escutei muito ele falar desses momentos, de como é difícil você se destacar, como é difícil você disputar com os gringos, e também do feedback dos brasileiros, né? Principalmente depois que ele ganhou a onda do inverno. O Ricardinho ganhou porque ele é chato, porque ele ia lá dentro, ele disputava, ele não dava mole pra ninguém, era borda com borda. Inclusive se envolveu algumas vezes em algumas situações desagradáveis de disputa de onda com os gringos mesmo. Mas era um cara muito bom de coração, só que era competidor. E eu não vejo nada de errado nisso, muito pelo contrário. Eu acho que se você está disputando um lugar ao sol e esse processo passa pela disputa de ondas, é uma competição, mesmo que não seja competição free surf, você quer pegar a melhor onda do dia, você tem que se destacar, fazendo com que essa melhor onda do dia seja surfada por você, que você consiga performar bem. Eu acho que faz parte, é necessário, e isso mostra o quanto que ele nasceu para fazer isso. Ele sabia que não bastava ser apenas um bom surfista, sabe? Um excelente surfista, um talentoso surfista, corajoso, que ia botar para baixo qualquer onda. Ele sabia que ele tinha que disputar com os melhores do mundo em condições adversas, para ele principalmente, que é brasileiro e não tem uma onda grande para chamar de sua, né? Porque o brasileiro não é local, né? O brasileiro, eu costumo falar que eu sou o maior howler do mundo, porque sou local de onde? Tá entendendo? Serrambi, onde eu nasci, Recife, Pernambuco. Saí de lá há muito tempo, eu volto lá e respeito muito aquele lugar, mas nem sou considerado local, nem quero ser. Aqui no Rio de Janeiro também, não sou local de nenhum lugar do mundo. Surfista de ondas grandes, principalmente brasileiro, ele não é local de nenhum lugar. Ele apenas é convidado a mostrar sua performance, o seu talento e a sua capacidade de superar limites e obstáculos em condições adversas. E é uma situação que eu gosto pra caramba, porque a vitória tem um sabor mais gostoso mesmo, sabe? Quando você consegue superar todos esses obstáculos, todos esses empecilhos que a vida coloca na sua frente e é bem sucedido, o sabor disso não tem preço. Diferente de quando a mídia te apoia, quando os locais mandam você ir na onda, quando você tem toda a torcida da praia a teu favor. A gente tem tudo contra. E a gente está dominando o circuito mundial agora, a cena. Por quê? Porque lá atrás alguém acreditou nisso, sabe? Uma geração lá atrás acreditava nisso e a gente veio construindo essa autoestima. E essa garotada já nasceu assim, sabe? Já nasceu e começou a pensar no surf com a gente, com títulos, com referências, já mostrando que a gente tinha capacidade. Então esse é o Ricardinho, cara. É o Ricardinho que tinha faca nos dentes mesmo e era um anjo, né? Assim, uma pessoa educada, polida, inteligente, que abordava a vida com sabedoria. Não sei se isso é verdade, mas talvez tenha sido até por isso que ele tenha ido antes, porque ele parecia ser um cara já iluminado mesmo, para tudo que ele tinha vivido com tão pouca idade. Valeu, cara.
O grande diferencial dos grandes atletas é o conjunto da obra, assim como em qualquer outra perspectiva. Não é porque ele é só forte, ele era forte, ele tinha peso, ele não era tão alto, mas também não era tão baixo, ele tinha os braços longos para remada, sobrava talento, um cara super talentoso, tube ride excelente, quanto mais oca a onda, melhor para ele. Condições que você encontra constantemente em ondas grandes, fortes, gigantes, que ele estava disposto a surfar e a pegar. Por isso que ele era o cara no momento, na cena das ondas grandes da nova geração, ele era o cara, né? Porque ele reunia todas essas qualidades, viajava o mundo todo, sabe? Porque tem isso também, né? Não adianta você ter isso tudo e não pagar pedágio. Ele pagava pedágio. Corria atrás das maiores ondas do mundo, estava disposto a se expor, passava boa parte da sua vida viajando atrás de ondas gigantes. Um cara que vivia realmente de surfar ondas grandes. E tinha talento, reunia qualidades para isso tudo. Por isso que ele se destacava. Porque ele tinha, assim como o Gabriel Medina, assim como o Felipe Toledo, assim como o Mineiro, assim como essa molecada toda que está no WCT, os caras que conseguem chegar lá, eles reúnem um conjunto de habilidades maior do que o restante. Isso é que faz com que os grandes campeões apareçam. Pô, perfeito, cara.